Vamos aguardar um pouquinho. Opa, Kélvia querida, seja bem-vinda. Gostaria que você me desse um feedback em relação ao volume do áudio. Diga para mim se tá ok, se eu preciso fazer algum ajuste. Hoje eu tô de flor amarela nos cabelos. Ah, que bom, graças a Deus. Né? Eu senti saudade de colocar os meus lenços, né? E é dessa forma representar um pouco, né, da nossa cultura afro. A gente às vezes despreza isso, né? E eu estava me organizando para esse momento e encontrei esse lenço lá nas minhas coisas, né? Que foi minha mãe quem me deu. Aí eu fiz, vou utilizá-lo hoje, né? A gente às vezes, por conta dessa pandemia, tem saído tão pouco e aí a gente acaba não utilizando os nossos recursos. Obrigada. A gente acaba não utilizando os recursos, né, que tem e que a gente usa naturalmente para poder expressar a nossa personalidade, né? A gente expressa a nossa personalidade através de várias coisas, inclusive através da forma como nós nos vestimos e da forma como nós nos portamos, né, junto às pessoas, o tipo de ideia que nós temos, né, da vida, o tipo de visão que nós temos acerca da sociedade em que nós estamos inseridas, né? Inseridos, né? Eu digo inseridos porque até agora só tem meninas aqui com a gente. Eu fico muito alegre de receber vocês, Rose, Kelvinha também. Eu fico muito feliz porque a gente não tem tido tanto a oportunidade de se encontrar ao vivo, né? Tem que ser. A maioria dos encontros atualmente estão sendo virtuais, então a gente se alegra de ver vocês por aqui também, meninas. Vocês já podem ir abrindo a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 20. A gente está caminhando para o finalzinho do capítulo, aliás, do livro de João, né? Depois que terminarmos o capítulo 20, teremos apenas o 21 e finalizaremos toda essa sequência de estudo, né, que o pastor Jades iniciou, acho que desde o ano passado. E como João ele é bem extenso no sentido de ter muitos capítulos, né? Então demandou muito tempo, até porque os trechos, né, do livro de João, eles contêm um ensinamento muito precioso para a vida da gente e precisava mesmo que houvesse, né, esse cuidado no estudo, né, que a gente pudesse se debruçar sobre o texto e destrinchar ele um pouquinho. Hoje nós vamos abordar 3 pontos. Eu ando tão batista ultimamente, né? Domingo na pregação eu abordei 3 pontos e hoje eu vou abordar 3 pontos também, que foram os pontos que me chamaram mais atenção e que eu deixei anotado no outro papel, não foi nesse. Mas os pontos que nós vamos abordar hoje tem a ver com o medo, que a gente vai dar uma olhadinha, né? Deixa eu só filar aqui na palavra um pouquinho do que a gente vai tratar. O medo, a paz e o perdão são coisas que a gente vai refletir um pouquinho a respeito com esse, né, com esse texto que a gente vai iniciar o estudo. Inclusive, deixa eu ver quem mais entrou. Muito bem. Inclusive, a gente quer iniciar orando. E eu vou convidar você que tem algum pedido de oração para já colocar e colocando aí. E embora eu esteja sem caneta, mas eu vou usar a minha memória, né, para apresentar a sua vida, os seus motivos de oração no finalzinho da nossa reflexão, tá bom? Então, se você já tiver algum pedido e quiser colocar aqui pra gente, a gente já ora logo nesse momento, antes de começar a nossa reflexão. E ao final, né, da mensagem, a gente ora novamente e apresenta, né, os pedidos que forem sendo colocados, tá bom? Eu acho que por enquanto nenhum. Então, vamos orar ao Senhor, tá?
Paizinho amado, nós queremos louvar o teu nome, queremos te engrandecer pela tua bondade, pelo teu cuidado conosco. Queremos pedir que as tuas misericórdias que se renovaram esta manhã sejam derramados de forma abundante sobre nossas vidas. Pedimos ao Pai que o Senhor nos cubra com o teu conhecimento, com a tua generosidade, que possamos nos debruçar cada vez mais sobre a tua palavra e termos um aprofundamento, ó Pai, em relação ao Senhor, na descoberta do Senhor, no sentido de te conhecermos um pouco mais, te amarmos mais e também sermos alvos do teu amor. Peço que o Senhor esteja repreendendo todas as intenções do inimigo sobre nossas vidas, que o Senhor repreenda, ó Deus, suas ações, repreenda suas setas inflamadas, repreenda também os seus planos ardilosos sobre nossas vidas. Peço a Deus que o Senhor realmente nos coloque triunfantes sobre todo o mal, que nossa vida esteja pautada no Senhor. Os teus ensinos são desafiadores, meu Deus, e eu peço que o Senhor nos ajude não apenas a compreendê-los, mas também a colocar em prática cada um deles, a fim de que possamos a cada dia sermos mais parecidos com Jesus. Peço perdão pelos meus pecados e perdão também pelos pecados dos teus filhos e filhas que nos acompanham nesse momento. Que o Senhor continue sendo misericordioso, ó Deus, e perdoador, de modo que estejamos livres da carga do nosso pecado. Ó Deus bendito, que a tua palavra continue ensinando aos nossos corações de uma forma rica, para que sejamos cheios do teu Santo Espírito. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Hoje a gente vai dar sequência, ao estudo que já foi começado há muito tempo atrás. E para quem esteve conosco na semana passada, pôde acompanhar um pouquinho, da ressurreição de Jesus, Como nós vimos, após a sua morte, ele passou 3 dias, E após no terceiro dia, após os 3 dias, digamos assim, ele ressuscitou. E aconteceu que as mulheres foram lá visitá-lo no sepulcro e derramar dos bálsamos, perfumados sobre o seu corpo, sobre o seu cadáver. E quando chegaram lá, o túmulo estava vazio, a pedra estava arrastada, E elas viram ali aquele leito vazio, os panos dobrados, e foram correndo contar aos discípulos, e os discípulos vieram também, olharam, viram o túmulo vazio e ficaram assombrados com tudo aquilo. Logo em seguida, aconteceu que Maria Madalena foi logo cedinho também, Embora ela tivesse ouvido, ela foi ver e foi porque ela não creu nisso, ela não creu que de fato Jesus tinha sido retirado dali. E quando ela viu aquele túmulo vazio, ela se deparou com 2 anjos. E ela olhou para aquela cena e ela não conseguiu compreender. E de repente, atrás dela estava o mestre, esperando por ela, querendo interagir com ela, assim como o mestre quer interagir com cada um de nós. Ele está junto de nós quando estamos sentindo dores, quando lamentamos as perdas, quando estamos em sofrimento, nos sentindo sozinhos. Ele continua próximo a nós. E Maria olhou para Jesus e não o reconheceu, ela pensou que ele era o jardineiro, e nós vimos que isso se passou por causa do tanto de tristeza que ela carregava dentro de si, do tamanho do seu luto, As suas lágrimas embaçavam a sua visão e não lhe permitia enxergar o que estava diante dela. E às vezes as nossas dores, os nossos sofrimentos também, eles se colocam diante de nós e nos impedem de enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos. E às vezes nós somos impedidos, por causa da nossa dor, de contemplar, a presença do próprio Cristo, que está ali tão disponível para nos ajudar, tão empenhado em nos consolar, em trazer aquele conforto, derramar do seu bálsamo consolador.
e nós não conseguimos contemplá-lo. Às vezes nós não temos aquela condição de convidá-lo para fazer parte do momento de dor e de angústia, né? E nos colocamos sozinhos ou nos enxergamos sozinhos diante das circunstâncias. E passado aquele momento, o Senhor chamou por Maria, né? E ele disse: Maria. E ela disse: Senhor, por que você levou o meu mestre daqui, né? E quando ele chamou ela de filha, então ela reconheceu a sua voz e disse Rabone, né? Mestre, né? Que também quer dizer... Eita, fugiu agora a palavrinha que é Rabone no hebraico, agora no grego fugiu. Rabino, lembrei, né? Que quer dizer mestre. E aí ela reconheceu o Senhor e ela se lançou aos seus pés e o abraçou. E a gente viu que ele disse, né, pediu para não tocar, mas isso a gente viu também que é uma questão de tradução e que só está registrado em João. Nos outros evangelhos não consta isso. A expressão de Jesus Cristo é: não se detenha aqui, mas vá contar aos discípulos tudo que você viu, tudo que você ouviu, vai falar do nosso encontro, né? E Maria obedeceu e foi ao encontro dos discípulos, e ali ela falou, né, que havia encontrado um mestre e que ele não estava morto, ele ressuscitou. E agora a gente vai dar continuidade a esse estudo, né, da última quarta-feira. Isso foi só para a gente se lembrar um pouquinho do que foi falado, né, do que a gente aprendeu através daquele ensinamento, e hoje a gente vai continuar a partir do verso 19 até o verso 22. E aqui na minha Bíblia aparece um subtítulo que diz: Jesus aparece aos discípulos, né? E a gente vai refletir um pouquinho. Lembrando, para quem chegou agora, que a gente vai abordar 3 pontos em especial, né? A gente vai falar um pouquinho sobre... Tô filando. O medo, é porque o meu esboço ficou na outra sala, tá certo? Aí, por isso que eu tô filando. A gente vai falar um pouquinho sobre o medo, sobre a paz e sobre o perdão, tá? Que tudo isso está envolvido dentro desse encontro com Jesus. Então a gente vai ler e depois a gente vai refletir um pouquinho sobre os ensinamentos desse texto, que diz assim... João 20, a partir do 19 até o 22. Aliás, até o 23. Diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Se lhes retiverdes, serão retidos, ok? Muito bem. Então vamos pensar um pouquinho, né? A gente já viu que Maria chegou lá toda eufórica e contou: eu vi o mestre, eu toquei no mestre, toquei nos seus pés, eu me lancei aos seus pés. E aí ela compartilhou a sua experiência, né? E os discípulos estavam todos trancados, e a gente pensa que eles estavam naquela mesma casa onde aconteceu a última ceia, onde eles puderam partilhar o pão, partir o pão e o vinho, e eles estavam reunidos ali, amedrontados, esperando o pior, né? Então a gente vai falar agora um pouquinho sobre o medo, né? O medo, ele tem algumas características. Quando o medo se estabelece sobre as nossas vidas, ele ganha
algumas forças, né, alguns poderes, né, que são atribuídos, que nós lidamos, que nós permitimos, digamos assim. O medo tem primeiro o poder de nos encarcerar. Nós ficamos presos, retidos, nós ficamos encarcerados quando estamos com medo, nós ficamos vulneráveis. Dependendo do tamanho do medo e se a gente está com medo de alguém, então a gente fica vulnerável ao direcionamento que aquilo nos dá, que a circunstância nos leva. A gente se torna frágil e incapaz de tomar as nossas próprias decisões. O medo também tem o poder de nos paralisar. Então, diante do medo, muitas pessoas não conseguem se mover, não conseguem sair do lugar, não conseguem raciocinar com clareza, porque elas se tornam presas, né? Se tornam aprisionadas, paralisadas por causa do temor, por causa do terror. Os discípulos estavam aterrorizados, eles não estavam só com medo, né? Tinha acontecido um grande evento, tinha acontecido algo que fugia completamente ao que eles pensavam, ao que eles esperavam. Embora Jesus passou muito tempo e em muitas ocasiões tivesse falado a respeito da sua morte, da sua ressurreição, né? Tivesse falado a respeito das perseguições e tivesse trazido a ideia de que se ele é perseguido, os seus discípulos também são, se ele é condenado, os discípulos também são. Então, o que o líder sofre, aquilo também refletirá e ressoará sobre a vida dos seus discípulos. Então, eles viram Jesus ser abruptamente, né, violentamente retirado do meio deles. Jesus foi preso e ele foi julgado. E no seu julgamento foram lançadas muitas mentiras para que ele pudesse ser condenado. E quem fez, quem idealizou, quem magistrou todo esse processo foram os líderes judeus, né? Porque o cristianismo ali, aquela religião, aquela ramificação de fé que estava surgindo no meio da cultura judaica, ela começou a se tornar muito perigosa para os judeus, porque começou a atrair muitos adeptos, né? Jesus começou a realizar muitos sinais e prodígios e as pessoas estavam abandonando, né, aquela sujeição, aquela submissão à cultura judaica, e elas estavam se submetendo agora a um novo ensino, a uma nova visão, a uma nova ramificação religiosa, né? Era algo que vinha do judaísmo, porque Jesus ele preservou todos os mandamentos, ele reformulou aquilo que estava distorcido no entendimento das pessoas, e ele trouxe uma nova concepção a respeito de Deus e da comunhão com Deus. Então isso era extremamente perigoso, né, para aquele grupo, aquela cúpula judaica. Então eles conseguiram tramar uma de arrancar Jesus dos seus discípulos, julgá-lo de forma injusta, condená-lo, torturá-lo e após isso matá-lo. Então, os discípulos achavam que os judeus iriam persegui-los, como de fato eles foram perseguidos e alguns deles mais adiante foram mortos, outros ficaram presos, né? Então, cada um dos seus discípulos sofreu um tipo de situação por causa, né, da dureza da religião judaica. E eles estavam aterrorizados porque foi muito recente, foi sexta-feira que Jesus foi crucificado, hoje é domingo e assim, todo ruído é assustador, né? Qualquer passada no meio da rua, qualquer pisada mais forte na escadaria, qualquer batida na porta era motivo de suadeira nas mãos, de coração disparado, daquele desconforto, né? Daquele constrangimento trazido pelo medo. Eles estavam
presos, sem conseguir pensar em nada, pensar em sair ou ficar, lembrar dos ensinos do mestre. Tudo isso era muito difícil porque o medo encarcera. Eles estavam paralisados também, eles não conseguiam se mover, se projetar para fora daquelas portas, eles não conseguiam circular no meio das sinagogas, não conseguiam circular no meio das outras pessoas, nem ir à feira, nem em canto nenhum, porque o medo nos paralisa, nos impede de viver. As pessoas que são acometidas pelas síndromes do pânico, que são acometidas pelos terrores, né, pelos medos, as fobias que assaltam, né, em algumas situações as pessoas, impede que elas se movam, se projetem, né? Fujam, às vezes elas ficam simplesmente dominadas, né? Por causa do medo, ficam paralisadas e reféns daquele pensamento, daquela circunstância, daquilo que provoca todos esses, né, sintomas nos seus organismos. Então, o medo, ele nos torna reféns. E era assim que os discípulos estavam. E então, quando Jesus entra no meio deles, Jesus vem para dissipar o medo. Então a primeira coisa que a gente já aprende, né? Jesus é capaz de dissipar os nossos temores, os nossos medos, quando estamos paralisados, quando achamos que não tem nada que possamos fazer e estamos completamente reféns das circunstâncias. Nós podemos clamar o nome de Jesus, nós podemos pedir a Ele que venha com seu poder e nos livre do medo e traga repreensão para o mal que ensaia nos engolir, né? E às vezes é exatamente assim que nós nos sentimos. Vamos ser engolidos pelo mal, vamos ser engolidos pelas circunstâncias, estamos sufocados diante das adversidades que se projetam diante de nós. E aí o medo às vezes de mudar, o medo às vezes de enfrentar as situações, o medo às vezes de buscar ajuda, tudo isso nos torna reféns. Mas quando Jesus chega, Ele dissipa completamente o medo. Você anda encarcerado por causa do seu medo? Você anda aterrorizado na sua vida? O que é que está tirando a sua paz? O que é que está tirando o seu sono? Convide Jesus para estar presente. E aí você diz, pastora, mas não é assim tão simples, porque às vezes eu convido Jesus, mas eu ainda fico com medo, né? Quando você convidar Jesus, você pede a Ele assim, Jesus, deixa eu perceber a Tua presença. Deixa eu perceber que existem anjos, né? A Bíblia diz, né, que o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos proteger. A Bíblia diz que os anjos estão ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra, né? Então acontecem coisas no reino espiritual que nós não conseguimos contemplar, mas que o Senhor, Ele quando é convidado, Ele quando chega, Ele supera todo o mal. E a Bíblia toda tem vários relatos, né, de situações em que a presença dos anjos do Senhor vieram para trazer resposta, vieram para dissipar o medo, vieram para guerrear, vieram para estar adiante de nós. E aí a presença do Senhor, ela vem para dissipar todo o medo que encarcera a nossa alma. Ok? Então, o primeiro ponto, a gente trabalhou o medo. Vamos para o segundo ponto? O segundo ponto é a paz, né? A paz que excede todo entendimento. O que isso quer dizer? Ela ultrapassa tudo aquilo que a gente julga saber, tudo aquilo que a gente já conceituou, já compreendeu. Ela ainda é maior do que isso. Ela está fora do nosso entendimento. A paz do Senhor, ela ultrapassa todo e qualquer entendimento. E aí o verso diz aqui, ainda no verso 19, né? Eles estavam com medo dos judeus, e veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco.
E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, porque ele não queria que os discípulos tivessem dúvida de que era ele que estava ali. Não era um impostor, não era um sósia, não era qualquer outra pessoa, era o próprio Cristo que havia ressuscitado. E a sua ressurreição, só ela já era um grande milagre. E além disso, ele simplesmente apareceu. As portas de madeira, as paredes de tijolo, de barro, de seja lá do que for, não poderiam mais deter o mestre. Ele simplesmente estava lá, ele apareceu. Carluca disse que eles estavam traumatizados com a experiência recente. Isso mesmo, Carluca. Jesus tinha morrido, então provavelmente agora era eles que seriam perseguidos, torturados e mortos, né? Como foi mais adiante. E por causa disso, a gente não vai entrar hoje nesse detalhe, mas por causa da perseguição que os discípulos sofreram, né? Depois que Jesus ascendeu aos céus, depois disso os discípulos foram espalhados e o evangelho foi pregado assim no mundo inteiro. E por causa disso o evangelho chegou aqui pra gente também, né? Então vamos falar um pouquinho agora da paz que Jesus traz, né? Primeiro que Jesus não se limitava mais humanamente falando à matéria, né? A matéria dos ambientes. Ele apareceu ali. Foi uma aparição, né? Espiritual, mas ele estava também em carne, algo que só Jesus ressurreto poderia fazer. Quando ele mostrou as mãos e o lado, então as pessoas que estavam ali escondidas, né, aterrorizadas, primeiro eu acho que elas se assustaram de ver o mestre, porque por mais que se falasse em ressurreição, né, de Jesus Cristo, por mais que se falasse que ao terceiro dia ele iria reconstruir o templo, né, que ele estava se referindo a ele mesmo, imagina de repente você se deparar com um defunto, que foi defunto e agora não é mais defunto, agora é um ser vivo, né? Mas ele não era simplesmente humano, mas agora ele estava cheio de glória. E ele trouxe a paz. Primeiro, a paz, né? A paz do Senhor, que quando vem traz alento e traz refrigério para o nosso coração. E ele queria trazer justamente aquilo, porque ele conhecia o coração dos seus discípulos e conhecia o terror que estava ali tomando conta dos seus corações, que estava apavorando suas almas. Então ele diz que a paz que dissipa o medo, né, que esteja convosco. E ele não disse uma vez só, ele disse duas vezes, porque ele queria assim ratificar, ele queria que as pessoas tivessem certeza de que ele estava trazendo paz. Porque aqui no verso 20 diz assim: dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, a primeira paz que ele traz foi a paz para dissipar o medo. Mas a segunda paz era a paz que os discípulos precisariam ter para enfrentar os desafios vindouros. Aqui, Carluca dizendo, né? Pelo entendimento, pelas circunstâncias, nós abalaríamos, mas a paz dele excede todo entendimento, toda lógica. Isso mesmo, Carluca, é isso mesmo. E então, essa paz não apenas deveria confortá-los e trazer dissipar o medo, acabar com o medo, mas essa paz deveria encorajá-los, porque aí o Senhor envia os discípulos. Esse entendimento que ele traz aqui é o seguinte: olha, eu vim para pregar o evangelho do meu Pai, eu vim para anunciar as boas novas, né? Anunciar o reino de Deus, convidar os homens e as mulheres para fazerem parte da nossa família celestial. Agora, eu não sou mais filho único, vocês são filhos adotivos do Senhor, do meu Pai e tal. Pronto, ele veio e pregou isso. Agora é a sua vez, você que é discípulo de Jesus Cristo, e aí você vai precisar dessa paz para ir e pregar o evangelho a toda criatura, anunciando o reino de Deus, anunciando as maravilhas da mensagem do Senhor, anunciando o amor de Deus
Agora você, discípulo de Jesus Cristo, vai ser as mãos de Jesus que curam, os pés que vão, os braços que abraçam e acolhem. Vocês vão ser o coração de Jesus que ama. Vocês vão ser a expressão da glória de Deus onde quer que vocês estejam. Primeiro foi Jesus, agora é a vez de vocês. Mas para isso vocês precisam ter paz. Então, com a paz, ela não vem só pra gente ficar de boinha, né? A gente ficar bem, porque a gente quer isso, a gente espera, eu quero ter paz, porque eu quero ficar muito, né? Quietinho na minha, quero ficar só ouvindo, só recebendo, né? Às vezes a gente pensa dessa maneira. Mas a paz, ela precisa nos impulsionar para que ela seja compartilhada, dividida, repassada para aqueles que não a têm. E isso só vai acontecer quando, primeiro, nós de fato recebermos e vivenciarmos esta paz, e depois, quando nós de fato entendermos que essa paz nos dá uma responsabilidade, que é a responsabilidade de ir e pregar o evangelho a toda criatura, assim como Jesus fez, tá? Não daquele modo que a religião às vezes apresenta, um modo impositor, um modo inquisitor, né? Mas trazendo a ideia de que Jesus veio para nos dar liberdade. E aí nele, de fato, nós somos livres, nós somos completos, nós somos cheios e podemos transbordar, né? Por causa do seu amor. E isso é uma realidade que só é possível quando nós estamos em paz com Deus. Até porque, se a gente não está em paz, a gente não consegue transmitir nada. Eu não sei vocês, mas às vezes nós somos tomados diante de algumas circunstâncias que nós ficamos tão conturbados, tão atribulados, né? Que nós conseguimos expressar muitas coisas, menos paz. E aí, a paz de Jesus, ela precisa habitar em nós também. Sabe? A gente às vezes se preocupa muito com em pregar o amor, que é para pregar mesmo, não só para pregar, mas para viver. A gente se preocupa em fazer eventos, a gente se preocupa em fazer a caridade, né? Fazer as boas ações, que isso é importante. Tudo isso é importante, tudo isso faz parte do pacote, né? Tiago diz que a fé sem obras ela é morta, então a fé ela precisa se materializar através de obras que alcance outras pessoas e que acolhe outras pessoas, né? E os leve a essa condição de serem também salvos por Jesus Cristo. Mas a gente precisa estar em paz para fazer tudo isso. Imagina, a gente é tomado pelos movimentos que surgem diante de nós. Nossa igreja, esses últimos dias, a gente não tem nem feito esses movimentos, mas eu me lembro que quando adolescente lá na igreja, vinham alguns missionários, né, para falar sobre o campo, para falar sobre as obras, né, e aquilo enchia o meu coração e eu ficava, né, naquela euforia, porque eu pensava comigo mesma, eu quero isso para minha vida só vai ter sentido se eu for por esse caminho. E a palavra diz que a paz, né, deve ser o árbitro, deve ser o juiz, deve julgar, né, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas. Quando a gente vai decidir alguma coisa e não sente paz, então ou a decisão está errada, ou não é o momento, ou aquela escolha não vai fazer bem para a vida da gente, né? Porque o Espírito Santo ele vai trazendo discernimento sobre os seus e sempre que precisarmos tomar uma decisão, nós precisamos estar cheios de paz. Então, essa paz do Senhor, essa tranquilidade, esse aconchego, sabe? Esse alento que vem do Senhor, precisa habitar em nossa vida. E quando chegam momentos em que a vida da gente está em turbulência, né? A gente precisa parar e dizer ao Senhor, né? Vocês veem que tudo está pautado nessa conversa íntima com o Senhor e dizer, Senhor, a minha vida está numa turbulência que eu não encontro mais paz. Então eu preciso que o Senhor traga de volta, devolva a minha paz. E aí, o mesmo Jesus que disse aos discípulos, paz seja convosco, e ele disse 2 vezes porque ele queria que os discípulos
não apenas ouvissem, mas escutassem, né, com seus corações aquela frase e pudessem, diante disso, diante dessa paz que Jesus estava trazendo, pudessem realmente descansar nele. Então, às vezes, a gente vai precisar pedir que Deus nos dê essa paz para que possamos descansar, não apenas descansar, né? Depois que a gente descansa, porque primeiro Ele trata a nossa alma, Ele trata o nosso interior, o nosso íntimo, e aí nesse tratamento Ele nos prepara para irmos, né? Para sermos bênção, para darmos testemunho e para as pessoas verem que nós não somos movidos simplesmente no calor das nossas emoções. E às vezes somos, né? Mas nós também damos lugar a uma paz que não habita em nós, a não ser que o Senhor nos dê. Então, que essa paz, ela habite em você também, ela habite em mim também, né? Essa semana eu vivi uma situação que realmente eu fiquei, né, em turbulência, digamos assim, na minha alma. E o Senhor sempre nos desafia, porque no último domingo a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Aquela coisa, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro, né? Mas assim, às vezes nós somos desafiados porque as circunstâncias nos provam, né? E o Senhor permite que elas aconteçam para que aquilo que a gente fala seja real. E depois eu me peguei me questionando, né? Poxa vida, aquilo que a gente prega, às vezes a gente não consegue viver plenamente. Então, quando o Espírito Santo me trouxe esse entendimento, eu pude parar e pedir a ajuda do Senhor. Fiz, Senhor, me ajude a encontrar o meu eixo, porque quando a gente está em turbulência, parece que a gente perde o eixo, né? A gente perde o prumo. E aí pense no prumo como aquilo que o pedreiro usa para alinhar ali o terreno, para alinhar ali o cimento, a cerâmica na casa. Ele vai assentar a cerâmica, ele primeiro tem que colocar o prumo para ficar tudo alinhado, tudo certinho. E quando a gente perde o prumo, a gente fica, uma bagunça. E aí às vezes a gente precisa dizer ao Senhor, devolve meu prumo, devolve meu equilíbrio, devolve, né, o meu alinhamento, porque se eu for depender das minhas emoções, eu provavelmente vou ficar em apuros. Mas se eu buscar a Tua paz, eu estarei seguro, eu estarei pronto para seguir em frente. E a gente fala muito de seguir em frente, porque a gente, primeiro, não deve retroceder, jamais. Mas às vezes a gente estaciona. Na caminhada da vida a gente tende, às vezes, a estacionar diante ou daquilo que é muito pesado, né? Sejam as dores, as enfermidades, os relacionamentos quebrados, as escolhas ruins, né? As consequências das escolhas. Então, às vezes, a gente fica estacionado diante da vida. E a gente precisa sempre pedir forças a Deus para seguir adiante. Porque quando a gente fica estacionado, o mundo continua se movendo, a ação de Deus continua acontecendo e a gente vai ficando para trás, né? E nós entendemos que o Senhor não quer que ninguém fique para trás. Por isso que Ele nos dá a paz, para a gente ter a condição de ir e de anunciar o Seu Evangelho, o Seu amor, a Sua libertação, a Sua cura. E isso tem a ver com o terceiro ponto que a gente vai falar hoje, né? Que é em relação ao perdão, né? E porque ele continua aqui no texto e ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso a gente já falou um pouquinho, né? E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então, o que é que ele quer dizer com isso, né? Eu não tenho a condição de perdoar o pecado que você cometeu, né? Você quando pecar contra... A não ser que você pecou contra mim, aí eu vou ter essa condição de lhe perdoar. Mas se você pecou contra Deus, né? Lembra do filho pródigo. Senhor, eu pequei contra os céus e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho, né? Então, a gente não vai perdoar o pecado do filho pródigo. Filho pródigo, eu te perdoo e aí você agora está perdoado. Não, não é por aí. Aqui acontece algumas coisas, né? Primeiro o Senhor, Ele traz a paz. Primeiro Ele se insere no meio, veja. Ele está presente. Depois que Ele está presente, Ele traz a paz. Depois que Ele traz a paz, Ele nos envia. Porque em paz a gente pode caminhar. Depois que Ele nos envia, aí Ele derrama do seu Espírito, que é a capacitação.
Mas antes de pensar na capacitação, essa coisa de Jesus de soprar o Espírito Santo, né? O hálito de Jesus em nós. Já pensou que coisa maravilhosa? Você tem o hálito de Cristo. Você já pensou sobre isso? Será que você tem? Ah, eu desejo ter, eu espero ter, né? Eu tenho caminhado e tenho buscado ter o hálito de Cristo, né? Mas enfim, isso também nem depende de mim. Mas essa simbologia que Jesus usou nos remete lá a Gênesis. Quando a terra era sem forma e vazia, estava um caos, e o Senhor do caos fez algo belo e bom. Até que ele criou o ser humano, e o ser humano... Assim, outra coisa, né, que Jesus, quando criou o belo e o bom, o Senhor, né, ele criou pela sua palavra, né, que haja luz, que haja separação entre terra, parte seca e a parte molhada, né, que haja flores silvestres, animais selvagens, animais domésticos e tal. Quando ele criou o homem, ele formou, né? A Bíblia diz que ele formou o homem, ele moldou o homem do barro e ele soprou nas suas narinas, né? O sopro de vida que veio do próprio Deus, aquele contato, né? O fôlego de vida em Adão. Isso mesmo, Carluca. Ele soprou nas suas narinas e aí, por conta disso, houve vida. Mas não houve vida, assim, não. Porque os animais estavam vivos, né? As plantas estavam vivas, mas houve vida naquele ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Quem é? Você, sou eu, né? Somos nós. E aí, esse fôlego de vida deu condição do ser humano tomar conta de todas as coisas e deu uma habilidade para ele, né, de superação, de crescimento, de edificação, que foi acontecendo ao longo dos muitos anos, dos séculos. E quando Jesus vem para os seus discípulos, naquele momento que antes eles estavam aterrorizados e agora eles estão em paz, e sopra neles o Espírito Santo, ele está dizendo: agora vocês têm uma nova vida, agora vocês estão capacitados. Embora que a Bíblia não registra aqui que o Espírito Santo veio e ficou, né? Porque o registro que fala sobre a permanência do Espírito Santo tem a ver lá com Pentecostes, que aconteceu 50 dias depois. Então, nesse momento, Jesus quis mostrar para eles que a capacitação de ir e de pregar o Evangelho e de compartilhar aquela paz, lembra? Essa condição é dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, às vezes, nós nos sentimos, né, enfraquecidos diante das nossas próprias habilidades, da consciência que nós temos de nós mesmos. Vê Moisés, né? Ah, Senhor, eu sou pesado de língua, não posso e tal. E aí, a gente também coloca um monte de obstáculo, né? Ah, Senhor, eu não sei falar em público. Ah, Senhor, eu não sei cantar. Ah, Senhor, mais isso, né? As casas luxóticas dizem que quando a gente quer, a gente dá um jeito, mas quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa, né? Então, às vezes, a gente está dando desculpas para o Senhor. A gente, em vez de ir para onde Ele está agindo, a gente fica cheio de: ah, Senhor, eu sou pobre, coitado, não sei fazer nada. Ah, Senhor, né? Enquanto isso, as coisas acontecem, o movimento do mundo está aí, precisando de homens e mulheres capazes de levar a paz do Senhor Jesus para elas. E a gente está se acovardando. Né? Às vezes nossos vizinhos, às vezes nossos familiares, às vezes desconhecidos que precisam encontrar esse perdão. E aí quando ele fala do perdão, né, não é simplesmente quando você faz uma coisa que me ofende eu te perdoo. Não é esse perdão, tá? Esse vem depois, é consequência. Mas o perdão é o perdão que Deus dá. Lembra? Ele soprou o Espírito Santo. Então agora a gente não está falando mais no contexto natural. A gente está falando no contexto espiritual. Então a partir daí há um perdão. O perdão que Deus deu à humanidade através de Jesus Cristo. Agora Deus vai dar à humanidade através de você, através de mim. É esse perdão. Então quando você for, então o perdão será derramado. O perdão do Pai, quando a gente coloca nossos pecados diante dele, nos arrependemos e ele nos livra de todo o pecado. Ele nos limpa do pecado, não é isso?
Quando a gente não for, a gente vai estar retendo. Então ele não vai, porque ele está esperando que a gente vá. Ele não mandou? Aqui. Ele disse aqui no verso 19, ó. Aliás, foi no verso 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Entendeu? Aí quando você vai, a paz, o perdão, a salvação vai com você. Quando você não vai, então desculpa informar, mas não vai, né? Essa desculpa minha gente serve pra mim também. Porque às vezes eu também não vou, né? Às vezes a gente se acomoda, se distrai e acaba não indo, não estando onde o Senhor quer que nós estejamos. Mas aí eu me lembrei agora de um texto que tem lá em Ezequiel que fala do atalaia, né? Se você nunca leu, vá catar lá em Ezequiel, se eu não me engano é 33, né? Eu não me lembro. Por falar em Ezequiel, o sopro, né, do Espírito Santo que Jesus dá aqui nos seus discípulos também se compara àquele vento do Espírito que vai lá no vale de ossos secos e sopra a vida naqueles corpos, né, que foram restaurados milagrosamente, e ali surgiu um exército para guerrear. Então, é o mesmo sopro, né? Mas voltando lá para Ezequiel, né, que fala do atalaia, ele diz o seguinte, que Deus nos coloca como atalaia na vida das pessoas. Se nós falarmos do amor de Deus e pregarmos, né, o arrependimento, assim como João Batista fazia, e o outro se arrepender e voltar para Deus ou aceitar a Jesus Cristo, então nós ganhamos um irmão, né, uma irmã. Mas se aquele não quiser e rejeitar a palavra do Senhor, nós estamos liberados porque nós fizemos a nossa parte. Então, nós somos chamados para sermos atalaias, aqueles que anunciam, né, que chamam a atenção do outro. Se você vê seu irmão errando, chegue para ele em amor e diga assim, olha, o Deus que te ama tanto, o Deus perdoador, cheio de graça e de bondade, Ele não quer você nessa vida não, meu irmão. Então vamos, né, voltar para Ele. Se o irmão te der ouvidos, você ganhou o teu irmão. Se o irmão não te der ouvidos, você cumpriu a sua parte. Então essa geração em que nós vivemos é uma geração corrupta, é uma geração que está vestida de pecado, é uma geração que está perdida em seus delitos, né? E ela precisa que sejamos os seus atalaias, precisa que nós respondamos, né, ao chamado do Senhor, ao envio do Senhor, que possamos ir e anunciar as suas boas novas. E ali haverá salvação, haverá cura, libertação, perdão. E esse perdão, que não é aquele que a gente geralmente fala, né, na capacidade de perdoar outro, mas o perdão de Deus, ele será derramado de forma abundante sobre a vida das pessoas. Então, o convite, né, nesse trechinho que a gente estudou, o convite de Jesus Cristo para mim e para você, é que primeiro estejamos cheios do Espírito Santo, porque agora ele não é feito naquele momento que ele soprou, né? E depois o Espírito Santo ainda ficou assim, né, stand-by, esperando o dia de Pentecostes. Agora não. Aceitou Jesus, o Espírito Santo habita em você. Então, a palavra de Deus nos convida a sermos cheios do Espírito Santo. E como é que eu vou ser cheia do Espírito Santo? Primeiro, conhecendo a palavra de Deus e me enchendo do que ela fala. Depois, tendo esse tete-a-tete com Deus. O Espírito Santo, ele tá tão envolvido, sabe quando a gente coloca aquelas frases nas fotos de família e tal, que a gente coloca assim, muito amor envolvido e tal. O Espírito Santo, ele está profundamente envolvido nessa relação de amor entre nós e o nosso Deus. E aí, para que isso te encha e te faça transbordar, você precisa buscar. Busque. Nós temos sido extremamente pirangueiros na busca da presença de Deus. E por causa disso nós temos sofrido e temos vivido situações que não era para nós vivermos. Nós deveríamos ser plenos, nós deveríamos estar cheios e ter aquela influência, né, que os discípulos tinham na sua geração. E às vezes a gente não tem, porque a gente está cheio de restrição, ocupando nosso tempo com coisas demais.
Carluca colocou aqui que quando os soldados romanos vão crucificá-lo, perguntam quem é Jesus e ele diz eu sou. Os soldados são derrubados, né? Sim, tem a ver com sopro. Muito bem, Carluca, é isso aí. Então, o poder de Jesus, embora ele estivesse sem utilizar naquele momento, mas ele nunca se apartou do próprio Cristo, né? Eu lembro de uma comparação que foi feita quando eu ainda estava no seminário, de um professor que ele dizia assim, né? Que sabe quando você tem um Ferrari? Bom, não sei, eu nunca tive uma Ferrari, né? Eu nem gosto de correr. Mas vamos supor que você tem uma Ferrari. E a sua Ferrari possa fazer 200 quilômetros em 1 minuto, né? Ela pode, mas nem sempre você faz. Às vezes você tem que andar em 40, em 60 por hora para respeitar as normas de trânsito. Então, o fato da gente poder fazer algo muito grande, muito poderoso, não quer dizer que a gente faz, né? Então, o Jesus, ele era assim. Ele, às vezes, não utilizava o seu poder, embora ele fosse cheio de poder. E ele pudesse fazer muitas coisas e a sua palavra e a sua influência e a forma como ele estava ali no meio das pessoas, aquilo ali era extremamente poderoso e impactante. Mas nem sempre isso acontecia por causa da fé ou da falta de fé. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus ele produza uma fé constante na sua vida, no seu coração, que ele te traga paz, você perceba que ele está no nosso meio, ele está aí onde você está agora, que ele dissipe todo o seu medo, tá? Que ele dissipe todas as suas angústias, que ele te traga conforto e segurança, porque é isso que ele tem para dar. E após isto, saiba que você estará sendo enviado. Aí você pensa, mas eu não tenho chamado para ir para a França, né? Talvez a gente não tenha mesmo, né? Para a França, para a África, para o sertão, né? Talvez não seja esse o seu chamado, mas você pode dar 5 passos e ir na casa do vizinho, né? Você viu que seu vizinho está angustiado e de repente você vai ser o canal de paz para aquele coração, para aquela alma. Aí você diz, mas eu nem tenho essa influência toda. Abre a tua boca, que o Espírito Santo vai encher você e você vai falar, né? Às vezes, quanto mais a gente se alimenta da sua palavra, mais nós somos cheios. E a gente se surpreende, porque a gente não imagina que jamais poderia ser usado numa circunstância para trazer a paz necessária. E somos, né? E quando a gente se enche de ousadia, nós também somos usados para levar o perdão e a salvação de Jesus Cristo. A gente não salva ninguém. O perdão, né, também não traz aquele perdão remidor. Mas o amor de Jesus Cristo, que é derramado de forma abundante sobre nossas vidas, ele traz esse perdão remidor. E é isso que a gente precisa levar para essa geração que está se perdendo, minha gente. Olhe, quando a gente fica pensando nos casos, né, que saem quando a gente fica vendo os casos que saem na TV, né, de pedofilia, de estupro. Eu vi um negócio na internet esses dias, né, de o pessoal praticando a necrofilia, né, que no caso pessoas que trabalham no IML estuprando, né, as defuntas. Então, assim, eu fico pensando, né, o nível de distorção da alma humana, o nível de enfermidade, né, que tem acometido as pessoas, o tanto de pessoas deprimidas e o tanto de pessoas com instintos suicidas, o tanto de pessoas com instinto de maldade que fazem atrocidades com outras pessoas. Tudo isso são almas que precisam de paz e são almas que precisam encontrar o perdão de Jesus Cristo. Talvez o nosso vizinho, nossa vizinha seja alguém que assim, urgentemente precise encontrar a paz de Cristo para ter a sua vida completamente transformada. Então peça a Deus, né, que lhe capacite para ser esse canal, para ser essa pessoa que vai levar a paz. Peça a Deus para lhe capacitar. E o Deus que nós servimos, que é fiel e poderoso, eu creio que Ele fará e fará muito mais. Às vezes Ele vai lhe colocar em algumas circunstâncias que você jamais pensou viver,
para que vidas sejam salvas. E eu creio nisso profundamente. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe, que Ele continue falando no teu coração. E a gente vai orar mais uma vez. Se você tiver algum pedido de oração e quiser colocar aqui para a gente compartilhar e falar desse pedido para Deus, a hora é agora, tá bom? E na próxima semana, para você já ir se preparando, olha os spoilers, né? A gente vai falar sobre Tomé. Tomé é um dos meus personagens preferidos, né? Aqui entre os discípulos, né? Tem gente que gosta de Pedro. Minha mãe gosta de Pedro porque ela se sente igual a ele. Pessoa que no calor do momento faz cada coisa e depois se arrepende que só, né? Tem gente que se identifica com João porque é amoroso, cheio de carinho e tal. Eu gosto muito de Tomé porque Tomé, meu filho, ele teve que tocar, né? Teve que ver e tocar para crer. Aí a gente fica tudo com raiva de Tomé porque ele fez isso e Jesus ainda diz: melhor são aqueles que não viram nem tocaram e creram mesmo assim, né? E aí, mas a gente fica tudo falando mal de Tomé, pensando mal de Tomé, mas tem muitos Tomés no meio de nós, né não? E a gente vai pensar um pouquinho. Se não for eu, vai ser o pastor Jades, né? De acordo com a condição dele. Ele está se recuperando. Hoje ele foi fazer revisão lá no hospital e eu espero que esteja tudo bem. Eu vi que ele postou alguma coisa no Instagram, mas eu não li ainda a postagem. Mas assim, continue orando pela vida do seu pastor, viu? Pela vida da esposa dele, das filhas, para que Deus continue sendo generoso na vida dele. Ele passou essa circunstância que ninguém quer passar e assim, que ele possa enfrentar tudo isso da melhor forma possível, com maior bravura e também autopreservação, que ele vai precisar bastante, né? Pastor Paulinho entrou. Pastor Paulinho, amo você também muito. Então, minha gente, eu vou orar agora. Eu não sei se você chegou. Eu vi que ninguém colocou pedido de oração, todo mundo disse amém, amém, glória a Deus, aleluia, né? Porque a palavra de Deus, ela é inspiração para nossas vidas, né? Ela é ensino para nos fortalecer. Então, continue meditando nela, tá bom? Feche aí os seus olhos e a gente vai falar com Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer pela riqueza do teu ensinamento, Pai. O Senhor sabe como esse dia foi tão desafiador para a minha vida, né? Para eu conseguir trazer essa mensagem. O Senhor acompanhou tudo de perto e sabe como foi sufoco, né? Mas eu te agradeço porque a tua fidelidade, ela é constante e se manifesta em nossas vidas. Quero pedir que o Senhor derrame da tua graça sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui nos acompanhando e responde suas orações, ó Deus. Peço que o Senhor, que sonda as nossas almas, o nosso interior, esteja trazendo as respostas que os teus filhos e filhas anseiam. Peço também que o Senhor nos molde, que o Senhor derrame essa paz sobre nós, nos encha com o teu Santo Espírito e nos capacite para que possamos ser enviados, ó Pai, para alcançar muitas almas perdidas, muitas vidas. Que sejamos um canal de bênção, que possamos refletir a tua luz. Ó Deus bendito, peço também que o Senhor nos cure-nos das nossas próprias limitações, da nossa avareza, do nosso orgulho, da nossa arrogância, Pai. Cura-nos, ó Deus, da nossa covardia, da nossa acomodação, para que possamos, Senhor, de fato, sairmos da nossa zona de conforto e irmos até aqueles que precisam. Abençoa a vida do pastor Jades, da sua família, Deus, que sua recuperação aconteça da melhor forma possível e que ele possa voltar, ó Deus, presencialmente ao convívio da tua igreja. Também te apresentamos a vida das pessoas que estão enfermas, ó Deus, nossos idosos queridos. Abençoa nossas crianças, Senhor, e que possamos continuar sendo alvos do teu amor. Peço que o Senhor nos dê êxito nos nossos planos, Senhor, para os próximos dias, esse processo de eleição, né, de eleição de diretoria, que o Senhor esteja à frente e que tudo vá bem e que teu nome em tudo seja glorificado. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Cadê, Mirelle? Olhe para o meu irmão.
para Deus abrir os olhos dele, que o Senhor é o caminho. Amém. Amém. Pela vacina também, né, minha gente? Porque ninguém aguenta mais essa pandemia, né? Doida para encontrar todos vocês e abraçá-los bem muito, né? E a gente é impedido, a gente se vê de longe. Nossa, meu Deus, isso é ruim demais, não gosto disso não. Pessoal, domingo teremos, vamos cumprir a primeira convocação, né, da eleição da diretoria estatutária para os próximos 2 anos. Esteja presente, se inscreva, o link vai ser, já foi compartilhado, né, pelo grupo de transmissão e continuará. Beijos, Deus abençoe todos vocês, até a próxima.